Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu vou mostrar aqui para você o que pode ser uma revolução nos seus estudos para concurso público, tá? Eu vou apresentar para você aqui o edital mapeado 2.0, mas não só isso, eu vou mostrar para você como é que você pode estudar por esse material e aumentar em muito as suas possibilidades de acerto em questões. Eu vou abrir aqui o meu iPad para você dar uma olhada em como é que geralmente as pessoas estudam. As pessoas geralmente estudam assim. Olha só, pegam os livros, certo? Pegam aulas, pegam questões e vão estudando o edital. Seguem um determinado cronograma e vão estudando. O que acontece é que isso leva muito tempo para você começar a acertar as questões, entender o estilo da banca, você realmente progredir e chegar em um ponto em que você sinta que você está avançando e que você está competitivo em concurso público. O que é que eu desenvolvi na minha época de estudo e que os meus alunos seguem aqui na mentoria? Eles seguem o seguinte: ao invés de a gente seguir esse processo aqui, a gente seguiria outro processo, que foi o processo que eu segui. E eu vou mostrar como é que o edital mapeado 2.0 eles se enquadram aqui. Não seria muito mais efetivo para você se você pegasse, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do edital mapeado da FGV. Você vai estudar para concurso das carreiras jurídicas, certo? E o concurso que você quer pegar é FGV. Acredito que tá bom aqui para você ver. Carreiras jurídicas e FGV. O que é que seria mais eficiente para você? Seria você pegar as questões. Você pegaria as questões das carreiras jurídicas da FGV. Ou seja, as questões de juiz e do ENAM, as questões de defensor, as questões de promotor, as questões de procurador, porque a FGV segue um padrão e se você entender e resolver todas essas questões, você vai ter uma boa noção de como é que esse conteúdo é cobrado no concurso que você quer, que é carreira jurídica, que está aqui. Correto? Só que tem uma questão. Muita gente me pergunta o seguinte: Gerson, para eu resolver essas questões, eu vou ter muita dificuldade, porque tem temas que eu não vejo há muito tempo, temas que eu não estudei. Então, ao resolver essas questões, você teria muita dificuldade para entender como é que funciona esse estilo. Aí, o que é que a gente fez, então, para você estudar por esses conteúdos aqui, tá? Se já que isso é o mais eficiente, nós fizemos o seguinte: nós pegamos os últimos 5 anos dessas questões. Olha só, nós pegamos os últimos 5 anos e fizemos o seguinte. Olha só, são em torno de 2.000 questões. Nós analisamos questão por questão e organizamos por matéria e por assunto, tá? Dentro de cada matéria e cada assunto, nós analisamos e descobrimos: quais os temas doutrinários que foram cobrados. 2. Quais os artigos de lei que foram cobrados. E 3. Quais foram as súmulas e jurisprudências que foram cobradas. Ou seja, nós identificamos isso dentro de cada matéria e de cada assunto. Então, se você tem, por exemplo, direito constitucional e a matéria, por exemplo, direitos políticos, nós organizamos todas as questões e organizamos os temas doutrinários com uma breve explicação, todos os artigos de lei e todas as súmulas. Isso de todas as matérias e de todos os assuntos. E dividimos em 2 livros dentro de um mesmo material: os assuntos básicos e os assuntos avançados. Eu quero mostrar isso para você na prática, para você entender
como é que isso funciona. E essa é a primeira parte do estudo, tá? Tem uma segunda parte. Vamos lá. Então, vou pegar aqui as matérias básicas. Você está vendo aqui edital mapeado 2.0, esse é do FGV, Carreiras Jurídicas, as matérias básicas. Então, tá aqui, olha, direito constitucional, direito administrativo, direito civil. Então, vou abrir aqui em direito constitucional, que você está vendo aqui. Eu vou marcar para você ver, direito constitucional. E eu vou pegar aquele, direitos políticos, aquele item. Tem todos os itens. Teoria da Constituição aqui, preâmbulo, princípios fundamentais. O material tem tudo. Mas eu vou em direitos políticos aqui na página 21, tá? Então, eu vim na página 21 e você vai ver o seguinte. Tá aqui, olha. Direitos políticos. Veja, você não vai resolver as questões sem entender nada sobre os direitos políticos. Então, eu vou organizar aqui para você os principais temas doutrinários, os principais artigos que foram cobrados e os principais temas de súmulas e jurisprudências. Então, você vai ler quais foram os principais temas doutrinários. Está aqui, perda e suspensão dos direitos políticos. Então, você vai ler, olha, a Constituição Federal veda a cassação dos direitos políticos, permitindo, a gente volta aqui para cima, apenas a perda ou a suspensão em casos específicos. Fala de perda, fala de incapacidade absoluta, de condenação criminal, de recusa à obrigação imposta, casos de improbidade administrativa. Por quê? Porque isso foi o que foi cobrado em concursos de FGV e carreiras jurídicas, tá? Cláusula de desempenho partidário, os requisitos, o cumprimento, as consequências do não cumprimento, tá tudo aqui, tá? Inelegibilidade reflexa, tá? Essa abrangência dessa inelegibilidade, as exceções. Todos esses conceitos estão aqui explicados. Por que estão esses conceitos em relação a direitos políticos? Porque esses conceitos foram os conceitos cobrados, tá? Depois, nós já temos aqui os artigos que foram cobrados em direitos políticos. Então, a Constituição Federal, no artigo 14, parágrafo 6º, já está aqui a transcrição para você ler. Parágrafo 7º, já está com a transcrição. Por que o parágrafo 6º, o parágrafo 7º, o parágrafo 12 e o 13? Porque esses foram os cobrados em provas de concurso dos últimos 5 anos, tá? E, por fim, aí tem os outros artigos, artigo 16, 17, os parágrafos, as decisões do STF, do STJ. Decisões, temas, súmulas, tá? Então, aqui a gente tem a súmula vinculante número 18 e está aqui a explicação nas decisões do STF, do STJ. E por aí vai, aqui todas as decisões, aspectos de informativos, né? Brasileiro nato que perdeu a nacionalidade pode ser extraditado, tá? Então, tá aqui. Essa foi uma decisão da primeira turma. Por quê? Porque caiu em concurso público. Ou seja, você tem aqui tanto dessas matérias, constitucional, aqui, administrativo, civil, processo civil, penal, processo penal, e temos também das matérias mais avançadas, tá? Das matérias mais avançadas estão aqui também, o mesmo estilo, o mesmo jeito, né? Tributário, consumidor, empresarial, ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, direito digital e direitos humanos, tá? Tá tudo aqui. Tudo nesse esquema aqui. 2 materiais nesse esquema, tá? Então, olha só. Você tem 2 materiais já, tá? Que envolvem as matérias básicas e as matérias avançadas. E nesses materiais, você tem aqui, olha só. Você que estuda para... Nesse caso aqui, eu estou analisando a FGV. FGV, Carreiras Jurídicas, 5.000 questões analisadas, né? FGV, Carreiras Jurídicas, 5.000 questões analisadas. Você tem matéria por matéria, vou dar o exemplo aqui de constitucional, de todas as matérias que eu falei. Assunto por assunto,
E dentro de cada assunto, você tem os temas doutrinários, você tem os artigos e tem a jurisprudência. Que temas, que artigos e que jurisprudência? Os que foram cobrados nessas 5.000 questões dentro desse assunto, dentro dessa matéria. Tudo organizado por matéria e por assunto. Aí veja, você vai estudar logo de cara, e isso já aqui, por exemplo, na FGV Carreiras Jurídicas, engloba mais ou menos as matérias básicas e avançadas, entre 800 e 900 páginas. Você já vai estudar todos os temas, todos os artigos, toda a jurisprudência que foi relevante nos últimos 5 anos e que tem grande probabilidade de se repetirem, porque esses temas, esses assuntos se repetem inúmeras e inúmeras vezes, tá? Então, você já vai estudar isso. Tá, Gesso? E depois que eu estudo isso, o que é que eu faço? Eu leio esse material, o que é que eu faço? Você vai resolver essas 5.000 questões, tá? Organizadas por matéria e por assunto, com comentário e gabarito. Sério? Sério. E aí nós organizamos todas as matérias e todos os assuntos com a questão e o gabarito. Então, a gente está aqui em Constitucional. Aqui, olha só, edital mapeado, questões comentadas. FGV, Carreiras Jurídicas, Direito Constitucional. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, em partidos políticos, nós vamos ter acesso aqui às questões relativas a partidos políticos, direitos de nacionalidade. Deixa eu ver onde é que chega aqui, partidos políticos. Tá aqui, direitos políticos. Estão aqui. Estão aqui, as questões de partidos políticos. Então, veja, por exemplo, não, aqui é direitos de nacionalidade ainda. Direitos de nacionalidade, aqui, direitos políticos, tá? Então, você vai resolver aqui as questões de direitos políticos. Estão aqui as questões, então você vai resolvendo. Tá aqui a questão, letra A, B, C, D e E, tá? A questão é sobre perda de nacionalidade, então você vai revisar os conceitos à medida que você responde. Então tá aqui sobre o artigo 12, parágrafo 4º, sobre fala perda de naturalização, né? Fala sobre a exclusão de direitos políticos, fala jurisprudências relevantes relacionadas a essa questão, e o gabarito aqui, que é a letra B. Tá? E todas as referências, se você quiser consultar depois. Tá bom? Então, a resposta certa aqui é letra B dessa questão. Ou seja, por matéria e por assunto, você vai estudar, vai resolver todas as questões da FGV, sem precisar acessar sistema, nada, tudo organizado, por matéria e por assunto, as últimas 5.000 questões. Vai ter o comentário pertinente aqui e vai ter a resposta. Ou seja, pense comigo o que esse material vai te oferecer. Olha só o que é que esse material vai te oferecer. Ele vai te oferecer, número 1, o edital mapeado aqui 2.0. A gente está falando esse do que eu estou mostrando, do FGV Carreiras Jurídicas. Então, nós pegamos 5.000 questões, certo? Nós pegamos essas 5.000 questões e criamos um material por assunto, por matéria e por assunto, que engloba o tema doutrinário de cada matéria e de cada assunto, coloca os artigos e coloca a jurisprudência. Então, você vai ler esse material aqui. Tá? Esse material tem em torno de 800 páginas. Tá? Então, tudo que for dos temas doutrinários, dos artigos e da jurisprudência dos últimos 5 anos vão estar mais ou menos nessas 800, 900 páginas. Então, você vai saber tudo que caiu, que foi cobrado na FGV Carreiras Jurídicas. Depois que você aprender os temas, os artigos e a jurisprudência dos últimos 5 anos, o que é que você vai fazer? Você vai resolver
essas 5.000 questões. Que estão organizadas, essas 5.000 questões, elas estão organizadas por matéria e por assunto. Tá? Então, você vai resolver. E ao resolver cada uma dessas questões, essas questões possuem os comentários, tá? Para você já revisar os temas que são cobrados nessas questões e depois vai ver o gabarito para saber se você acertou ou se você errou. Então, esse é o edital mapeado 2.0, em que nós analisamos 5.000 questões. Aqui no caso do FGV Carreiras Jurídicas, nós vamos fazer isso com outras matérias, vai ser o mesmo estilo, a mesma ideia. Nós vamos fazer para o CESP Carreiras Jurídicas, vamos fazer para as outras bancas de carreiras jurídicas. Você vai ver tudo aqui nessa página, mas a ideia é a mesma. Nós vamos fazer para tribunais, nós vamos fazer para carreiras policiais, organizadas por matéria, por assunto e o principal, por bancas. Porque as bancas, elas possuem o estilo, e se você conhece bem o estilo da banca, a sua tendência de acertar é muito maior. Você fica especialista naquela banca. Então, se você fosse fazer isso sozinho, pegar questão por questão, analisar, ver o que está certo, o que está errado, ver quais são os temas relevantes e chegar nesse conteúdo, você levaria muito tempo. Ou se você fosse estudar pelo caminho tradicional, você começaria pelos livros, pelas aulas, e até você chegar no que realmente é importante, levaria muito tempo. Eu advogo um estudo em que você começa logo pelo que é importante. E veja, já são muitas páginas. Você já começa pelo que é importante, já aprende os temas importantes, os artigos importantes, a jurisprudência importante, já resolve logo as 5.000 questões relacionadas da FGV para a carreira que você quer, tá? Então você, por exemplo, vou dar um exemplo, eu estou estudando aqui para o ENAM, que é FGV. Então eu estou estudando para um concurso de carreira jurídica, defensoria, que vai ser pela FGV. Então eu começaria meu estudo por aí. Eu começaria meu estudo por todos os temas das matérias e assuntos que estão no meu edital, que já caíram, todos os artigos que já caíram, toda a jurisprudência que já caiu, e resolveria essas 5.000 questões de carreiras jurídicas. A partir daí que eu iria pensar em avançar para qualquer outro tipo de aprofundamento. Mas a minha base seria do que realmente é importante e o que vai te dar aí um potencial de acerto de em torno de 70%, 80%, porque isso é o que cai, recai várias e várias vezes. E outra coisa, você vai ficar especialista na banca. Mesmo que caia alguma coisa um pouco diferente, ela está relacionada com esses temas, você entende o estilo da banca. É muito mais fácil para depois você crescer e aprofundar temas específicos, você já sabendo o que é importante em cima desse trabalho que a gente fez. Tá bom? Então eu espero que você goste aqui do edital mapeado nessa versão 2.0, que inclusive eu vou mostrar a diferença da versão 1.0. Na versão 1.0, olha, esse é o edital mapeado 2.0. A gente começou com a versão 1.0. Na versão 1.0, que não é essa que eu estou explicando aqui, na versão 1.0 eram os itens certos de questões organizados por matéria e por assunto. Tá? Era só isso. Itens certos de questões por matéria e por assunto. No 2.0 são os temas doutrinários, são os artigos transcritos, é a jurisprudência organizada por matéria e por assunto dos últimos 5 anos por banca. Então, aqui nessa banca a gente está FGV, né? Então, está bem específico em carreiras jurídicas, tá? Esse é o primeiro material. E o segundo material que vem junto são as próprias questões, todas para você responder, certo? Organizada por matéria e por assunto, com gabarito, obviamente, e com comentários, tá? Com comentários para você poder ver porque está certo, porque está errado e, inclusive, revisar novamente todos esses conceitos, temas, artigos e jurisprudência.
tá bom? Então esse edital mapeado 2.0, ele é muito mais específico e muito mais completo para você ter muito resultado nos seus estudos para concurso, tá bom? Espero que você goste do material. Seja bem-vindo aqui ao edital mapeado 2.0.